Meu caro aluno, tudo bem? Vamos para a fase final agora da monografia? Vamos apresentar e matar isso nos peitos e resolver? Vamos para o finalzinho do curso, se livrar logo dessa monografia? Bem, agora nós chegamos na fase final, chegamos na fase da apresentação, as apresentações já estão marcadas, eu vou passar para cada um quem são os examinadores e as datas. Ontem eu fechei as últimas datas que faltavam. E aí eu decidi, nesse período, fazer uma coisa diferente, inovar, que é gravar um vídeo explicando como que se deve se portar e como fazer para sair bem na apresentação, né? Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem ansiedade, e aí como que a gente pode se organizar melhor com relação a isso? De cara eu já digo que eu vou estar disponível. Não, esse vídeo, em hipótese alguma, elimina qualquer contato e a gente conversar especificamente sobre o seu tema de monografia, sobre como você pode apresentar a defesa, eu olhar o roteiro, olhar a sua apresentação de forma alguma, mas é uma forma também de a gente dar dicas que são comuns para todos os meus orientandos. É uma forma também de você já começar também a preparar alguma coisa para que a gente possa até conversar com mais riqueza de detalhes, você consiga trazer até mim já alguma coisa já mastigada, alguma coisa pronta para que a gente possa explorar os problemas que podem ter nessa apresentação. Aí do seu lado eu fiz um esquema, né, de uma forma que eu vira e mexe eu gosto de utilizar, que você pode até fazer para apresentação. Eu fiz um mapa mental para nós seguirmos algumas coisas importantes que eu gostaria de falar com vocês. Então, seguindo aí de cima para baixo, né, começando lá de cima, eu quero falar sobre qual que é a principal coisa que você tem que se preocupar com a apresentação da monografia, como que ela vai funcionar, quais são as fases e como que ela vai funcionar para que você sinta vontade, que hora que você vai entrar na sala, que hora que você vai sair da sala, se você vai apresentar em pé, sentado, enfim, como que vai funcionar. Falar sobre tempo de apresentação, que eu gostaria que vocês fizessem. Falar sobre roteiro, né, como que a gente monta um roteiro para apresentar, né, e falar o que deveria ter de começo, meio e fim nesse roteiro, para você atender tanto os examinadores como atender, se manter tranquilo, né? Vou falar um pouquinho sobre treino, que a gente não tem como fugir, a gente vai ter que treinar um pouquinho, a gente não tem o hábito de falar em público, então a gente vai ter que treinar um pouquinho. E vou falar quais são as reações que pode ter o examinador, que pode ter o orientador e que espera-se que o orientando tenha, né? Para que fique tranquilo e você tenha já na manga aí algumas saídas para eventuais problemas que possam acontecer ali na hora. Então eu vou começar lá falando qual que é o principal, o que se busca um examinador, eu como quando sou examinador, os orientadores tentam fazer isso no decorrer da monografia e o examinador com certeza na hora vai tentar buscar isso na apresentação. A apresentação você não tem que esgotar tema, você não tem que falar tudo que está escrito, nós temos o trabalho escrito, nós vamos ler, né, o examinador vai ler, então não tem por que você esgotar esse trabalho escrito. Não é nada disso que se busca. O que se busca na apresentação é a confiança do aluno. Que confiança? A confiança é que ele não pode gaguejar? Claro que ele pode, ele está num momento muito nervoso ali, não há problema nenhum em gaguejar. A confiança é que ele não pode então tremer? Não, pode, não tem problema nenhum. Mas a confiança no sentido sobre o tema. Quer dizer, ele tem que ficar à vontade para falar daquele tema, para demonstrar que realmente foi ele que fez aquele trabalho. Então, se ele sente à vontade para falar daquele tema, significa que ele leu alguma coisa, significa que ele escreveu, significa que ele tem alguma intimidade com aquele tema, né? E aí é importante, talvez, você dar umas relidas na sua monografia para você relembrar alguns percursos que você percorreu aí até chegar nesse momento. Mas o que a gente busca sempre é essa confiança não da certeza, não de responder certas perguntas, mas ficar à vontade sobre o tema. Alguém te perguntar alguma coisa, você não saber nem com o que está se falando, né? Falar coisas que não tem nada a ver com o tema ou que vê que você tá perdido na hora do tema, quer dizer, porque quem pesquisou, quem fez, fica à vontade com o tema, ainda que não consiga responder todas as perguntas. Então não se preocupe com essa questão de pergunta. Como que vai ser as fases da monografia aí, passando para o segundo ponto? As fases da monografia vai ser da seguinte forma. Você vai ser chamado para entrar dentro de sala, a banca acontece de maneira ao vivo, se quiser então pode familiar, pode alguém que você queira, pode ver, enfim, é o jeito que você quiser melhor. Se você não sentir à vontade também vai ficar só você. E você pode apresentar sentado ou em pé,
né? Às vezes em pé é melhor, porque você destaca mais, impõe mais sua voz, né? Aconselho levar talvez um lápis, uma caneta, qualquer na mão, para quem fica mais nervoso. Isso ajuda a dar um controle melhor sobre o nervosismo. E você vai ter até 20 minutos para apresentar. Você vai ver que no próximo ponto aí, eu vou falar do tempo, mas você não vai apresentar em 20 minutos. Isso é o que o regimento indica que você tem que apresentar. Você tem 20 minutos, mas é um tempo longo demais. É um tempo que você vai cansar o examinador, não vai adiantar nada e não vai ser produtivo. Mas, inicialmente, você tem 20 minutos. Então, o orientador vai falar, agora você tem 20 minutos a partir de agora, você fica à vontade para fazer a sua apresentação e você inicia a sua apresentação. Acabada a sua apresentação, vão vir as perguntas que são dos examinadores. Eles vão falar, vão pontuar algumas coisas na sua monografia, vão fazer perguntas, né? Pode falar alguma coisa de formatação, e nesse momento você tem que ficar tranquilo. Por quê? Primeiro, eu tô ali para te ajudar caso tenha alguma coisa capciosa, mas pelos examinadores que foram colocados, não vai acontecer nada disso, podem ficar tranquilo, que são todos eles, já fiz banca com a maioria deles e sei que todos eles são bem tranquilos para fazer a banca. Tentem deixar o aluno bem à vontade. Mas eles vão fazer perguntas para identificar ali uma polêmica, alguma coisa que talvez você não tenha abordado, ou para você esticar um pouco mais de conversa para falar que você fez uma pergunta para você. Então fica tranquilo, nós entramos na fase de pergunta. Acabada a fase de pergunta, nós vamos pedir para você se retirar da sala. E aí fica só eu como orientador e os dois examinadores. Nesse momento nós vamos compor a nota. Nós vamos debater, vamos ver se houve, analisar se o seu trabalho escrito foi muito bem, né, se a sua defesa foi condizente com o trabalho escrito, e vamos compor a sua nota. Compondo sua nota, nós vamos chamar para você para voltar para dentro de sala, vamos te falar o resultado, né, e você vai assinar uma ata que tem ali você, o orientador e os dois examinadores, que tem ali o dia, a hora, o tema e que você foi aprovado e qual a nota. E eu acredito que todos vão ser aprovados com tranquilidade, porque todos os trabalhos estão muito bons, muito bem escritos. Esse semestre, principalmente, me chamou muita atenção com muitos bons trabalhos, muita gente escrevendo bem e muito bons trabalhos. Mas como eu te falei, passando já para o próximo ponto, o que me preocupa é você gastar 20 minutos. Você não pode gastar 20 minutos. Eu quero que você gaste de 5 a 10 minutos. Por quê? 2 motivos. Primeiro, você cansa o examinador se você ficar falando 20 minutos. O examinador não vai aguentar. E a gente vai ver aqui no roteiro que você não vai entrar em parte histórica, não vai entrar em conceitos, você não vai enfrentar certas coisas que são óbvias. Não faz lógica você fazer uma apresentação para o professor de direito falando coisas óbvias. Não é uma prova oral ali, é uma apresentação de um tema que você estudou. Então você tem que gastar 5 minutos a 10 no máximo, dar o seu recado e deixar buracos também para perguntas. Porque se você esgota o tema todo, o examinador vai acabar tendo a vontade, acaba tendo um desejo, até por um respeito ao aluno, de fazer alguma pergunta, e na hora que você vai fazer uma pergunta, vai fazer pergunta de coisa que você não falou. Então você vai esgotar o tema. Se você vai esgotar o tema, você vai responder o quê? Isso vai trazer mais insegurança ainda. Então, gastar de 5 a 10 minutos. Nós vamos preparar um roteiro, nós vamos preparar uma apresentação com no máximo 5 a 10 minutos. Para mim, 5 minutos é o suficiente. Não acho que tem que estender mais do que isso. Porque deixa para explorar mais as perguntas. As perguntas você vai ter mais jogo de cintura. As perguntas você pode demonstrar mais tranquilidade. As perguntas, muitas delas não vão ser certo e errado. Você consegue sair por princípios. Então é mais tranquilo deixar espaço para perguntas do que gastar esses 20 minutos. Seguindo a sequência aqui, nós temos aqui a questão do roteiro. Você vai ter que escrever um roteiro. Esse roteiro vai servir para você estudar para a apresentação e vai servir de cola no dia. Não tem problema nenhum levar papel. Não há problema de levar papel. Então você leva seu roteirinho, você vai levar seu roteiro. Só que nós vamos combinar uma coisa. Pelo amor de Deus, o roteiro, que é um resumo do seu trabalho com alguns pontos que nós vamos falar aqui já no próximo item, de como montar esse roteiro, tem que ser escrito com palavras-chave e com letras garrafais desse tamanho. Por que palavra-chave? Se você escrever um roteiro
escrevendo frases prontas, parágrafos, um resumo com frases prontas, isso é um perigo à sua memória. Porque na hora da apresentação você vai querer falar exatamente a frase que está escrita naquele roteiro. E aí, se você quiser lembrar essa frase, esquecer uma frasezinha ou outra, você vai ficar perdido, vai ficar nervoso, vai acumular nervosismo, ansiedade, vai acumular, vai travar. Então, para evitar isso, você tem que fazer um roteiro com palavra-chave. Não é frase, são as palavras-chave. As palavras-chave automaticamente vão te fazer, vão te lembrar, vão te remeter a toda aquela situação que foi estudada, a todo aquele momento da monografia. Então você não precisa ficar escrevendo frases, porque as frases não vão te ajudar. Você então vai levar esse roteiro, vai fazer colinha, mas como que eu faço roteiro, Leandro? Bem, aí nós vamos para aí, pro lado aí onde está azul, que é o roteiro com interrogações, que você vai fazer da seguinte forma. Você vai iniciar a sua apresentação, o seu roteiro, lembra que vai ser a sua apresentação. Você vai iniciar a sua apresentação e o seu roteiro escrito com a pergunta. Você vai se iniciar de uma maneira formatada. Vai iniciar o seguinte. Bem, senhores examinadores, hoje eu vim tratar do tema X, você fala o tema da sua monografia, que é o título, e para esse tema eu me propus a buscar responder a seguinte pergunta. E você vai colocar pergunta. E vai colocar, se você quiser, os motivos da pergunta, porque eu sei que tem orientandos meus que tem motivos de perguntas de cunho pessoal. Eu quis pesquisar isso por conta de uma situação pessoal vivida, de uma situação em aula, de uma coisa que eu li. Isso é interessante porque enriquece o trabalho. Primeiro porque você está apresentando para o orientador a pergunta, você está demonstrando um domínio acadêmico, demonstrando que você fez o trabalho baseado numa pergunta e não um resumo. E depois também você está trazendo uma novidade, que é o motivo que não está escrito no trabalho. Então ganha uma riqueza e uma importância o tema para você. O examinador passa a te respeitar academicamente pela pergunta e pela motivação, e vai te respeitar porque é um tema que lhe é caro. Então ele não vai sair batendo você por qualquer coisa. Colocada a pergunta, colocado o motivo, sempre com palavra-chave, vou continuar repetindo aqui. Você vai falar do seu caminho metodológico. E que caminho metodológico? O caminho metodológico é aquilo que eu orientei para todos, para escrever na introdução. Todos que me procuraram, como que eu escrevo a introdução? Você vai falar ela agora. De que forma? Bem, para responder essa pergunta, eu decidi escrever um capítulo falando sobre isso, um capítulo falando sobre aquilo e um capítulo falando sobre aquilo outro. É o caminho que você percorreu, sem entrar em detalhes dos capítulos. Se eu escrevi no capítulo 1 um histórico, você não vai contar a história do capítulo. Não precisa, está lá escrito, o examinador leu. Senão está arriscado o examinador te cortar no meio do caminho e falar assim, não, vamos porque é importante. Eu já vi várias bancas fazerem isso, né? Porque a apresentação vai se alongando muito e a pessoa quer contar o histórico e o examinador percebe que a pessoa está perdida e ele fala, não, vamos para o que é importante. Então você vai contar só o caminho metodológico. Para responder a pergunta, primeiro eu fui e estudei isso, depois estudei aquilo e depois fechei com essa questão. Nessa questão que você vai fechar, todas as monografias vão existir, um capítulo principal. Esse capítulo principal, que é o que realmente responde a sua pergunta, que é o que você desenvolve mais o seu trabalho, que é a questão de ser do trabalho, esse capítulo principal, você aí sim vai falar alguns detalhes desse capítulo, vai esmiuçar, né? Vai falar, detalhar um pouco mais, sendo que os outros você não falou nada, você só falou que fez o capítulo. Mas esse você vai ter que enfrentar um pouquinho para demonstrar sobre o seu tema, para você demonstrar o domínio sobre o seu tema. Quando você não fala o histórico, quando você não fala conceitos básicos e fala uma pergunta e vai direto para o cerne do seu tema, o examinador fala, opa, vamos respeitar, porque esse cara sabe o que está falando, essa menina sabe o que está falando. Então, ele pesquisou certinho, ele sabe que tem que ter introdução na parte escrita, mas aqui ele está me dando a resposta de maneira direta, ele não está me enrolando. Né? Então você vai para o capítulo principal e dali desenvolve um pouquinho o tema, sem avançar muito, sem aprofundar muito. E chega a sua conclusão. A sua conclusão você vai retomar a pergunta, falar assim, gente, diante dessa pergunta, o que eu concluí com o meu trabalho foi isso, isso, isso. Por causa disso, disso, disso. Então a conclusão tem que ser, primeiro, posicionada, tem que ter um posicionamento, você não pode ficar em cima do muro.
Isso eu já falava também com relação aos trabalhos monográficos, mas na hora também da apresentação, para demonstrar confiança. E segundo, fundamentar. Fundamentar isso em uma ou duas frases, claro. Né? É isso por causa disso, disso e disso. E aí você fecha a sua apresentação com chave de ouro, o apresentador batendo palmo para você, porque demonstrou confiança, demonstrou tranquilidade, firmeza, tudo que ele queria ver. Então você vai montar esse roteiro. E esse roteiro vai estar na sua frente. O que eu indico para você fazer esse roteiro? Palavra-chave, igual eu já falei, vou repetir isso aqui até o final do vídeo. Letras grandes. Você pode querer escrever cartõezinhos pequenos, se você quiser, né, de cartolina, sei lá, de um papel um pouco mais duro, ou uma folha A5. Não escreve na A4. O que é A5? A5 é metade do A4. Você vai cortar a folha A4 no meio. E letras grandes. Se você quiser, pode ser digitado ou à mão, não importa. E colorido. Por que colorido? Porque cada fase do seu roteiro tem que ter uma cor. Porque se você perder, batendo o olho na cor, você sabe onde que você está. Entendeu? Sacou a questão? Se você coloca cor, você lembra mais ou menos. Bem, eu treinei esse roteiro, eu escrevi esse roteiro, eu me perdi aqui, qual que é a palavra-chave, qual que é o gatilho que eu tenho que dar para o próximo passo aqui. Aí é o capítulo principal, mas qual que é o gatilho, qual que é a palavra-chave aqui que eu vou ter que falar e discorrer um pouquinho sobre ela. Eu lembro que o capítulo principal era cor vermelha, eu coloquei vermelha para me chamar a atenção. Então pronto. Você bate o olho, você sabe onde está a cor vermelha. Você não vai ficar procurando perdido nos papéis. Acontece muito isso. As pessoas ficam perdidas nos papéis. Por quê? Porque escreveu em forma de frase, porque a letra é pequena e porque não colocou cor para se situar. A cor chama muita atenção da gente visualmente e você rapidamente se localiza no seu roteiro. Tá certo? Feito o roteiro, você pode montar um roteiro para mim. Faz roteiro em tópico, né? Palavra-chave e tópico. Você tem que treinar, não tem jeito. Você vai treinar e vai treinar aonde? Eu brinquei, escrevi roteiro na frente do espelho, mas já teve aluno meu que fez contando para cachorro, né? Chama o pai, a mãe, o periquito, o vizinho, o namorado, a namorada, enfim. Pessoas que possam criticar também a sua fala, se você está falando rápido. Eu tenho, por exemplo, um hábito de falar rápido. Né? Eu tenho que me segurar, às vezes, se eu tiver que fazer uma apresentação mais detalhada, eu tenho que me segurar. Se você está falando devagar demais, você está dando sono. Para alguém medir isso para você também, te ajudar nisso. E sempre com o reloginho do lado. Pega o cronômetro do seu celular aí, ou pega um reloginho e marca. Vê se vai dar de 5 a 10 minutos, se você está se estendendo demais. Se estiver estendendo demais, você vai ter que cortar coisa no seu roteiro. Você está falando coisa que não deve. Entendeu? Por quê? A sua apresentação tem que ser interessante. Depois de 5, 10 minutos também, ninguém aguenta mais a apresentação. Nós vamos defender inúmeras bancas. Tem orientador que agora que tem 2 examinadores, tem 20 bancas. Então, se você não for interessante, for objetivo e passar o seu recado, também vai ser muito cansativo. E quais reações que a gente pode ter no meio da banca? Vamos começar com o examinador. O examinador pode, primeiro, te cortar no meio da apresentação. Se ele te cortar, deixa ele te cortar. Ele vai te fazer uma pergunta que vai ser o gancho para você retomar a apresentação. Se ele te cortar, dificilmente ele não vai fazer uma pergunta te cortando para não fazer... ele vai te cortar justamente para fazer uma pergunta que está escrito no seu roteiro. Ele que foi afoito e quis te cortar antes. Eu acredito que numa apresentação de 5 a 10 minutos, ninguém vai cortar ninguém. Mas numa apresentação de 20, existe grande chance de cortar. E eu vejo que os alunos ficam perdidos quando o examinador corta ele. Ele fala assim, não, vamos finalmente. Ele fica perdidinho porque acha que não mandou recado, que vai dar tudo errado. Então, pode acontecer isso, mas eu acho difícil você fazer a apresentação de 5 a 10 minutos. Outra coisa que o examinador pode fazer é no final, fazer perguntas e apontamentos do seu trabalho. Não brigue com o examinador. Lembra que é ele que vai te dar nota. Então, não fala assim, não, eu não acho certo isso no contexto. Deixa ele falar o que for, deixa ele falar a besteira que for, você aceita. Você pode até criticar de maneira educada, falar assim, não, no meu posicionamento eu entendo até pelos estudos que eu fiz que eu achei melhor esse caminho. Mas assim, não queira brigar com o orientador, não. Nem com o examinador, principalmente com o examinador, né? Com o orientador você já tinha que brigar o que tinha que brigar.
Mas tem gente que eu vejo em banca que o examinador vai perguntar que quase se sente ofendido e quer defender o ponto. Não, não é hora de defender ponto de vista nenhum, não. É hora de você aceitar, porque ele vai te dar a nota de qualquer jeito. Mas se você resistir muito, você pode ter que você corre um grande risco de falar uma besteira ali e ele fala, ih, será que esse cara estudou o tema mesmo? Então não resiste, aceita. Ele sabe que você está nervoso. Se você for educado com ele, gentil e demonstrar essa humildade de aceitar a resposta, a colocação dele, ele vai ficar tranquilo. Então não enfrenta. Com relação ao seu orientador, eu estou ali para te ajudar, a te defender. Eu vou fazer isso com todos. Eu não faço isso como examinador, mas como orientador eu faço. Eu vou ficar olhando para você, para que você sinta confiança. Toda vez que você se sentir estremecido, você olha para mim e manter confiança. É comum, é usual o examinador não olhar para a sua cara. Não significa que ele não está acompanhando o seu trabalho, não significa que ele não está atento ao que você está falando. Ele está, mas ele fica lá olhando o seu trabalho, olha o sumário e volta, vai vendo se você o que falou realmente tem a ver, se tem uma anotação que ele fez em casa que ele quer relembrar. É normal. Não acho que é desinteresse, que ele está ouvindo palavra por palavra que você está falando. É muito pelo contrário. Quando o examinador fica olhando para você com aquele olhar de não estar olhando por nada, é que ele não está prestando atenção. Mas é usual o examinador abaixar a cabeça e ficar folheando sua monografia. Não fica nervoso com isso. Se prepara para isso, porque essa que vai ser a cena. E com relação ao orientando, é tentar manter a calma, tentar manter a confiança alta. Você chegou até aqui, você já é vitorioso, estamos no finalmente da faculdade e vamos resolver essa situação. Vamos à vitória, você já fez um belo trabalho e não vai ser agora que você vai fraquejar. Qualquer coisa me procura, a gente está aí, eu posso ver os roteiros, a gente pode ver a apresentação. Fica tranquilo e vamos em frente.